sobre o papel da corrida na evolução da nossa espécie. Se você não sabia, a corrida tem um papel central na nossa evolução. Então, hoje nós vamos apresentar esses dados para vocês, essas evidências científicas, a respeito, então, do papel que a corrida teve na nossa evolução, para que nós, então, chegássemos até aqui, sendo os únicos representantes do nosso gênero, hominídeos, ainda sobre a face da Terra. E, na verdade, nós tivemos, né, essa grande vitória evolutiva, nos tornando a espécie mais predatória e também que mais prosperou no planeta, e a corrida teve um papel central nisso, tá bom? E hoje nós vamos falar, então, um pouco disso, como isso influenciou na nossa anatomia, na nossa morfologia, na nossa forma de pensar, na nossa forma de se relacionar, tá? Nas questões de comunicação e tudo isso, a corrida, então, proporcionou também, claro, junto com outros adventos tecnológicos, né, ferramentas, etc. E nos últimos anos, principalmente a partir de 2010 para cá, muita produção científica está ocorrendo nesse campo, porque os antropólogos, os paleontólogos, biólogos evolucionistas começaram a perceber que na mudança do nosso corpo, né, de outros hominídeos, de outros primatas, até que se chegasse à nossa espécie, a mudança da posição bípede, a saída da copa das árvores, por conta de mudanças climáticas que ocorriam há 4 milhões de anos na África, que tornou o clima mais árido, mais seco, dando origem às savanas, aos desertos, e diminuindo, então, a quantidade de florestas. Essas mudanças fizeram com que muitos primatas que viviam nas copas das árvores tivessem que se arriscar, então, nas planícies, nas savanas, e tivessem que se deslocar. E isso foi, aos poucos, originando primatas evoluídos para se deslocarem na savana, e foi dando origem, então, à posição bípede. A posição bípede, ela é uma evolução principalmente do ponto da economia de energia para o deslocamento, tá? Então a gente começou a se deslocar melhor a partir do momento que os nossos ancestrais, então, começaram a andar apenas nas patas traseiras, tá? Isso possibilitou também dar liberdade para as mãos e assim também a gente poder construir ferramentas, e na construção de ferramentas a gente também foi evoluindo muito mentalmente. Esse assunto da evolução, ele mexe às vezes com algumas pessoas com relação a crenças, a fé, a dogmas religiosos, né? Então, antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer, com relação a evolucionismo contra criacionismo, né? Quem tem a razão, que a gente não vai entrar nesse debate. É muito importante que a gente veja que a ciência, ela está para contribuir com as pessoas e não para desmistificar nenhum tipo de crença, não para fazer você mudar a sua fé, nem nada do tipo. Pelo contrário, ela só vem a somar. É muito importante que a nossa fé ela esteja muito mais pautada nas questões morais, no que está por trás daquela linguagem poética e metafórica das escrituras sagradas, né? E não nas questões factuais, né? Por exemplo, a questão do criacionismo, etc. A gente precisa entender qual é a mensagem por trás dessas escrituras, desses textos. A gente tem que entender, então, quais são os valores, qual é a moral, a ética que vai orientar, então, a nossa vida. Então, a gente não está aqui para falar sobre fé, nem nada contrário disso. Inclusive porque eu gosto de uma frase que diz que existem 2 tipos de cientista. O cientista que, para ele, não há milagres. Tudo é explicado por meio da ciência, ele não acredita em nenhum tipo de milagre. E tem outro tipo de cientista que vê milagre em tudo. Para ele, fazer ciência é justamente contemplar o milagre da existência das coisas, né? A obra divina. E eu me identifico mais com esse tipo de cientista, né? Que vê milagre em tudo o que ocorre, o que ocorreu, certo? Até mesmo o pai da mecânica clássica, Isaac Newton, ele era uma pessoa muito religiosa, de muita fé, e ele tinha esse olhar para a ciência, para ele estudar os mecanismos, as questões físicas do mundo e do universo, era contemplar a obra divina.
tá bom? Então a gente não precisa colocar ciência contra a religião. Acho que elas podem caminhar juntas e o nosso Deus não precisa ser o Deus das lacunas, o Deus que, se a ciência explica, o nosso Deus diminui. Ele não pode ser assim, né? A gente ter Deus acima das explicações científicas e muito mais na nossa orientação moral.